Legislativa da 16ª Legislatura. Convido o primeiro e o segundo secretários para tomarem assento à mesa diretora. Passo a presidência ao vice-presidente Eduardo Marques. Obrigado, obrigado. Tudo bom? E aí? Tá pegando fogo. Solicito ao vereador Rafael que faça a leitura da ata da reunião anterior. A ata da 15ª reunião ordinária, da 7ª sessão legislativa, da 16ª legislatura, realizada no dia 14 de março de 2016, na presidência dos excelentíssimos vereadores, senhores vereadores Vicente André Gomes e Carlos Gueiros. Aos 14 dias do mês de março do ano de 2016, às 15 horas, na sala João Montenegro Filho, sala das sessões, no andar térreo da Casa José Mariano, situada na rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, nesta cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, reuniu-se a Câmara Municipal do Recife sob a presidência do vereador Vicente André Gomes. Ocuparam a primeira e a segunda secretaria, respectivamente, os vereadores Eduardo Marques e Carlos Gueiras, contando com a presença dos demais vereadores membros desse poder. Havendo o número legal, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos, solicitando ao segundo secretário que procedesse à leitura da ata da reunião anterior. O que foi feito? Submetida à apreciação do plenário, foi a mesma aprovada sem restrição. Dando prosseguimento aos trabalhos, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse à leitura do expediente, do qual constaram as seguintes matérias: projeto de lei número 34 de 2016, de autoria do vereador Anderson Florencio; projeto de lei número 35 de 2016, do vereador Marcos de Bria; memorando número 7 de 2016, do gabinete do vereador Stefano Menudo, e atendendo o projeto de lei número 203 de 2015, de autoria. Ofício de número 3 de 2016, do gabinete do prefeito, encaminhando resposta ao projeto de lei número 3 de 2016, de autoria do executivo municipal. Ofício número 4 de 2016 do Gabinete do Prefeito, Secretaria do Governo, encaminhando resposta ao projeto de lei número 4 de 2016 do Executivo Municipal, e requerimentos número 710 e 711 de 2016, de autoria do vereador Henrique Leite, 712 e 718 de 2016, de autoria do vereador Marcos Menezes, e de 719 e 720 de 2016, de autoria do vereador André Regis, 721 de autoria do vereador Marcos de Bria, 722 a 724 de 2016, de autoria do vereador Davi Muniz, 725 de autoria do vereador Aderaldo Pinto, 726 e 727 de autoria do vereador Romério Jatobá, 728 a 730 de autoria do vereador Anderson Florencio, 731 a 742 de 2016 de autoria do vereador Alfredo Santana. No horário destinado ao pequeno expediente, o primeiro orador com a tribuna, o vereador Osmar Ricardo, explicou aos servidores municipais encerrar a greve que havia sido deflagrada em fevereiro, citando um reajuste de 5%, ressaltou que algumas categorias permanecem mobilizadas, criticou o número de cargos comissionados da Prefeitura e reafirmou sua postura da oposição às propostas salariais do Executivo. Próximo orador com a tribuna, o vereador Felipe Francismar, fez menção ao compás do Alto Santa Terezinha e expressou sua satisfação pela forma que o PSB vem implementando na gestão do Recife. A próxima oradora com a tribuna, a vereadora Vera Lopes, fez um apelo ao secretário de Saúde e ao secretário de Administração a respeito da falta de material de trabalho para os dentistas do PSF. Comentou no dia 22 de março, às 18 horas, será realizado uma reunião solene em homenagem às mulheres. A próxima oradora com a tribuna, a vereadora Isabela de Rodão, inicialmente externou solidariedade aos funcionários odontológicos da Prefeitura do Recife, comentou que não é só saúde que passa por problemas, mas educação também. Trouxe problemática com apelo para que seja tratado com urgência sobre os cuidados com os animais. Pediu que fosse proibido o uso de foie-gras. O próximo orador à tribuna, o vereador André Regis, ressaltou que ontem mais de 6 milhões de brasileiros foram às ruas em prol da saída da presidente Dilma Rousseff. Parabenizou as mais de 100 mil pessoas que estavam presentes na orla da Praia do Boa Viagem. Comentou sobre o veto por parte do Executivo Municipal de um projeto de sua autoria aprovado pela Casa, o projeto de lei número 308 de 2013.
Senhor presidente, em seguida determinou ao primeiro secretário que procedesse a chamada regimental. Oportunidade em que foram registradas as presenças de Aderaldo Pinto, Ayrton Luna, Alfredo Santana, Albi Fernando, Amaro Cipriano Maguari, André Reis, Antônio Luiz Neto, Augusto Carreiras, Carlos Gueiros, Davi Muniz, Eduardo Cheira, Eduardo Marques, Arivaldo da Silva, Stefano Menudo, Eurico Freire, Felipe Francis Mar, Gilberto Alves, Henrique Leite, Isabela de Rodão, Jadevaldo de Lima, Jairo Brito, Jurandir Liberal, Luiz Eustáquio, Marcos de Bria, Marcos Menezes, Marília Reis, Osmar Ricardo, Rogério de Luca, Romerinho Jatobá, Vera Lopes e Vicente de Gomes, Anderson Florencio e Wilton Brito. Não havendo número regimental, o senhor presidente encerrou a presente reunião, convocou a casa para se reunir amanhã, às 15 de março de 2016, em caráter ordinário, no local de costume e horário regimental, da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada por quem de direito. Lida a ata, senhor presidente. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Gostaria de pedir verificação de quórum, senhor presidente. Vai dar. A vereadora solicitou verificação de quórum. Secretário. Solicito os senhores vereadores que votem que há um pedido de solicitação de quórum. Anuncia logo. O Cheira está colocando ali, quando o Cheira terminar o bote. Havendo número regimental, a sessão continuará. Vamos agora. Pequeno expediente já. Leitura do expediente. Projeto de decreto legislativo número 7/2016, de autoria do vereador Jadevaldo de Lima. Lido expediente, senhor presidente. Passaremos agora para o pequeno expediente. Primeiro vereador inscrito, vereador Jurandir Liberal. Vossa Excelência tem 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, eu escrevi no pequeno expediente para destacar que ontem o prefeito encaminhou a essa casa o projeto de reajuste salarial dos servidores. Eu queria dizer, senhor presidente, senhores vereadores, que na gestão do Partido dos Trabalhadores foi instalada uma mesa de negociação que respeitava as categorias, e essa mesa era uma mesa permanente, que vários assuntos, mesmo independente de remuneração, ela era discutida nessas mesas. Além da mesa conjunta com todos os servidores, tinha as mesas setoriais. Particularmente, essa prática, de um certo modo, apesar de vários temas, vários encaminhamentos da gestão do PT tenham sido desativados com o prefeito Geraldo Júlio, a exemplo do orçamento participativo, a exemplo das plenárias, esse tema, de um certo modo, havia dito que ia continuar negociações. E nós assistimos ao longo desse mês várias categorias em greve, várias categorias fazendo reivindicação, e para surpresa nossa, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras,
foi criada uma comissão de vereadores para acompanhar esse processo de negociação. Em nenhum momento os vereadores foram chamados para participar desse debate. O que era normalmente essa comissão de vereadores não significa que o vereador fosse apresentar emenda, mas pelo menos levantar demandas que ia trazer dos servidores para tentar compatibilizar junto ao governo e reivindicar junto ao governo. Não foi dada essa oportunidade aos vereadores dessa casa. E eu fico preocupado, senhor presidente, que as comissões vão analisar esse projeto de resolução que dá aumento de servidores. E eu queria trazer alguns exemplos que não correspondem ao anseio dos servidores. Exemplo, na área de educação, os professores estão em greve porque querem dar um aumento salarial no piso, mas acabar com um plano de carreira que foi toda uma conquista dos servidores. Se você aumenta na base e faz o achatamento nos interstícios, significa que algumas categorias não vão ter esse reajuste. Na área de saúde, eu queria destacar, nós estamos numa crise, numa epidemia de dengue, de chikungunya, de zika e etc e tal, que esses servidores que estão atuando diretamente com esses problemas, sejam os agentes de saúde ambiental, sejam os ACS, sejam os enfermeiros, os médicos que estão no dia a dia tratando desse assunto, tinha que ter um mínimo de respeito e consideração por esse conjunto de servidores. E aí, vereador André Regis, eu fico preocupado que, de um certo modo, a pressão que está vindo do Executivo, por exemplo, o agente de saúde ambiental, tem agente de saúde que está indo até sem o repelente para as casas para ser picado pela dengue e ninguém recebe repelente. É uma coisa simples, repelente, vereador Eurico. Não está sendo. O mínimo de proteção essas companheiras e esses companheiros não têm. O mínimo de tratamento que podia ser dado de incentivo para essa categoria. Vereador Antônio Neto, deram R$500 mil, dividido em 2 parcelas no ano. Ou seja, vão trabalhar isso tudinho, viu, Henrique Leite? Vão receber R$500 em 2 parcelas para ser picado pelo mosquito, pegar dengue, chikungunya e outras coisas mais. Então, essa é a realidade. Esse é o prêmio que os companheiros vão receber. Portanto, senhor presidente, senhores vereadores, eu não podia fazer diferente, já que o prefeito diz que só negocia quando o pessoal sai da greve. Os professores estão em greve. Aí já consegue na justiça uma ação contra a greve antes da greve começar. Ó. Antes da greve começar já tem uma ação. Então, que democracia é essa? Que forma de mesa de negociação? Que respeito aos servidores? Aí eu queria dizer aos companheiros servidores, nós estamos num ano de eleição, o prefeito trata os servidores desse jeito, imagina para o ano. Então, eu quero deixar claro, se a categoria dos servidores municipais não continuar mobilizado, vocês vão ver o que é que vai sobrar para vocês no próximo ano se esse prefeito for reeleito. Portanto, eu vou, vereador Antônio, eu tenho uma posição clara, já conversei com Osmar, com os companheiros do PT, Henrique, todos, Marília e Jair. Nós vamos votar contra o projeto. Vereador Luiz Eustáquio.
Vereador Anderson. Vereador Menudo. Vereador Osmar Ricardo. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público presente. Senhor presidente, a base de governo está preocupada. Ninguém quer falar? Talvez esteja com medo dos servidores. Senhor presidente, eu acho que o líder do PT, vereador Jurandir, colocou muito bem a situação do servidor da Prefeitura do Recife. Na tarde de ontem a gente colocou aqui que as negociações com a Prefeitura foi extremamente difícil. Muito duras, alguns sindicatos fez 14 dias de greve, outros fizeram 4, 5. Os professores, como o vereador Jurandir colocou aqui, antes de entrar na greve, a greve já era ilegal. Isso é uma coisa histórica no Brasil, eu acho. Histórica. O sindicato nem entrou em greve, no final de semana já tinham a liminar dizendo que a greve era ilegal. Senhor presidente, houve um incidente no final de semana com o prefeito, na inauguração, inclusive, do Compaz, lá um professor, talvez indignado com o salário, indignado com a forma de negociação, indignado com a falta de respeito, indignado com os problemas que cada um tem. O nível administrativo tem os seus problemas, o nível técnico tem outro, o nível superior tem outro, mas a discriminação com algumas categorias é realidade. A Constituição é clara, tem que ser reparado o salário de todos os trabalhadores, pelo menos a reposição tem que ser dada para todas as categorias. Não pode dizer, não, eu vou dar para... Eles disseram assim, primeiro, é 10,67 para quem ganha menos de 1.700. Primeiro que não era verdade isso, né? O servidor que foi negociar sabe que não era. Tinha categoria ganhando 1.200, 1.300 que não ia receber nada. Aí os sindicatos não aceitaram, vereador Maguari. Volta outra rodada de negociação, faz uma proposta de 5% para o servidor, onde quem ganha menos vai ganhar menos de novo. Né? Vai ficar abaixo do salário mínimo e vai ganhar apenas um abono para completar o salário mínimo. Veja a discrepância desse governo, a falta de coerência de ver quem ganha menos devia ganhar mais. Não, eu acho que todo mundo é servidor, tem que ganhar igual. Se é 10%, é 10% para todo mundo. Se é 5%, é 5% para todo mundo. Não pode discriminar, vereador Antônio Luiz Neto. Vossa Excelência foi secretário na época do prefeito Roberto Magalhães. Vossa Excelência é um defensor dos trabalhadores também. É professor da rede, né? E sabe que isso não é bom. O servidor vai trabalhar insatisfeito. Ele faz que pague, o servidor termina na ponta. Quem perde com isso? O povo, a sociedade, porque ninguém vai trabalhar com a vontade, satisfeito. Porque a discriminação existe dentro das negociações. Então, senhor presidente, eu quero reafirmar o que o vereador Jurandir colocou. A bancada do Partido dos Trabalhadores não vai votar nessa mensagem. É contra votar, porque nós entendemos que o aumento tem que ser para todos os servidores. Não pode apenas discriminar e dar uma parte dos servidores dizendo que ganha menos, porque não é realidade isso. Os 5% não contempla aqueles que ganham o salário mínimo. Não contempla, porque estão pagando abono. O salário é 780, quando você bota 5% de reajuste, vai para R$830. Fica abaixo do salário mínimo, vai ganhar abono. Se ele se aposentar, vai se aposentar com menos o salário mínimo. Então isso é uma vergonha que a Prefeitura do Recife vem fazendo com os trabalhadores. E a vocês, temos que se esforçar muito, lutar muito. Porque no ano de eleição, se está difícil, se esse cidadão se reeleger,
vamos esquecer aumento, porque vai ser 4 anos sem reajuste. Vereadora Michele Colles. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, todos os presentes. Gostaria de colocar aqui também, dizer que nós somos solidários à causa dos servidores e que nós podem contar com o nosso voto favorável, viu? O projeto que foi apresentado nessa casa em benefício aos servidores. Mas eu gostaria de falar sobre a audiência pública que nós realizamos aqui hoje, pela manhã aqui no plenarinho, onde nós fizemos uma avaliação sobre a rede de atendimento aos usuários de drogas no município do Recife. A reunião foi muito produtiva, onde nós trouxemos aqui o INSS, trouxemos a Secretaria de Saúde do município na saúde mental, trouxemos também a Secretaria de Saúde do Estado, a APEVISA, que é a Agência de Vigilância Sanitária do Estado de Pernambuco, e as comunidades terapêuticas, onde nós discutimos sobre a regulamentação das comunidades terapêuticas. E que, na verdade, já foi instituída a regulamentação e agora é necessário a mobilização, o fortalecimento e a articulação dessa rede, porque o dependente químico ele não precisa somente do tratamento, nem só do CAPS, ou só da comunidade, ou só da assistência, ou só da saúde, mas ele precisa de diversos serviços envolvidos, de apoio à família, e nós discutimos aqui nessa manhã esse assunto e conseguimos avançar bastante, onde nós marcamos já algumas reuniões. Um grupo de trabalho também foi estabelecido entre a Federação das Comunidades Terapêuticas e a APEVISA, que também é o órgão que fiscaliza e regulamenta o funcionamento dessas instituições, distinguindo também o que é comunidade terapêutica do que é clínicas, e são clínicas que, infelizmente, têm muitas denúncias no Ministério Público de abusos dos direitos humanos, mas as comunidades terapêuticas não estão dentro desse contexto. Então, foi feita essa audiência pública hoje e foi realmente muito produtiva. A secretária de enfrentamento ao crack, a Aline Mariano, também esteve aqui conosco, trazendo total apoio às comunidades terapêuticas. Eu quero aqui agradecer e parabenizar pelo brilhante trabalho que a secretária Aline Mariano vem desenvolvendo ali na secretaria de apoio a essas instituições que têm prestado um serviço relevante para a população recifense. E para finalizar, senhor presidente, eu também gostaria de registrar, como presidente da Comissão de Direitos Humanos e Direito de Defesa do Consumidor dessa casa, que hoje é o dia também, o Dia do Consumidor. E é importante registrar, né, os avanços ocorridos no Brasil, que tem acontecido, o Estado provendo, né, a forma da lei, a defesa do consumidor e a lei que trata do Código de Defesa do Consumidor. Existem ainda muitos abusos por parte de algumas empresas aos consumidores. Inclusive, nós estamos promovendo aqui na casa, nós fizemos uma pesquisa e descobrimos que o maior número de reclamações no PROCON é dos planos de saúde. Então, nós estaremos realizando aqui nessa casa também uma audiência pública, trazendo as empresas de plano de saúde, trazendo também a organização que regulamenta os planos de saúde, para poder discutir esse assunto, porque, infelizmente, é na hora que as pessoas mais precisam, na hora da enfermidade, na hora da dor, que precisa, quem tem condições, né, de ter um plano de saúde, que muitos, infelizmente, não têm, e depende da saúde pública, que tem deixado muito a desejar,
Os hospitais estão superlotados, né? Os funcionários, a exemplo do que a gente está vendo aqui, mal remunerados, sem reconhecimento, e a gente precisa mudar essa história. Então, muita gente que tem planos de saúde está sofrendo também, e nós vamos fazer também algumas denúncias relacionadas à CELP, às contas de energia, e a gente vai estar trazendo essas discussões aqui para esta casa e dizer que nós estamos atentos, como hoje é o Dia do Consumidor, nós trazermos esse tema também para ser lembrado nessa casa. Muito obrigada, boa tarde, é o que eu tinha a dizer, Deus abençoe. Aimee Carvalho. O último orador inscrito, pelo tempo, Amaro Cipriano, Maguari. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, primeiro eu quero cumprimentar os trabalhadores, né, da cidade do Recife e dizer que nós temos aqui uma questão que eu até agradeço a alguns vereadores amigos que me pediram muito para que eu deixasse essa questão ao lado, mas eu não deixo. É a questão das loterias, a questão do jogo do bicho, a questão das ilegalidades, portal de transparência. Eu hoje estive na Caixa Econômica Federal conversando com o presidente e debati sobre a lotomania, a Loto Gol, a Quina, o Mega Sena, a Loto Fácil, a Dupla Sena, a Loteca e a Time Mania. São 9 loterias que exploram o povo brasileiro e que é importante entrar no portal de transparência do governo federal para saber o destino desse dinheiro em todo o nosso país, para onde é que está indo esse dinheiro, o imposto que é pago, qual o destino desse recurso, porque o povo brasileiro está mal, o povo está doente, está sem saúde, está sem uma boa educação, não tem segurança pública, e a gente sabe muito bem, além dessas 9 loterias que exploram o Brasil inteiro, ainda tem a Loteria Federal, ainda tem o jogo do bicho clandestino em todo o Brasil. Principalmente aqui em Pernambuco, o jogo é um jogo que explora o povo pernambucano e não tem retorno no social para o povo pernambucano. Estive no Palácio do Governo conversando com alguns secretários referente a essa questão do jogo do bicho aqui em Pernambuco, e que não existe loteria no estado de Pernambuco, não existe um fundo social para ajudar as pessoas carentes das nossas comunidades. Qual é a direção social que temos em Pernambuco sobre o jogo do bicho? São banqueiros do Ceará, banqueiros do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Minas Gerais, que exploram o jogo aqui em Pernambuco, e o governo está parado nesse sentido. Eu questionei e vou continuar questionando, até uma audiência com o Dr. Gilvano Santoro da Polícia Federal, eu já estou marcando, esperando só o dia da audiência, para que possamos ter o jogo do bicho, mas dentro de um sistema que ajude o povo pernambucano. A gente sabe muito bem quando existia a AVAL, que era a Associação dos Vendedores Autônomos de Loterias, nós tínhamos assistência médica, nós tínhamos auxílio funeral, tinha tudo, todo exame de ressonância magnética, tomografia computadorizada, tudo era pago pela AVAL, e tinha uma assistência para os cambistas. E do jeito que está, não tem nada e o jogo está sendo explorado. Tem a loteria do estado da Paraíba, que eu estive lá, eu fui em Fortaleza, conversei com o pessoal de Fortaleza, lá em Fortaleza, o jogo passa na televisão, o jogo corre na televisão, todo mundo vê. Aqui não tem loteria, tem programa de computadores lesando o povo pernambucano e o governo está de mão atada.
Então a gente tem que ir para outra instância, tomar uma posição. Fui convidado por um banqueiro recentemente e ele disse: Maguari, você tem razão, o jogo está fraudulento mesmo. Só que tem um grupo de pessoas que não querem legalizar, não querem ir pelo caminho certo. E a minoria não ganha para a maioria. Agora cabe ao governo do estado de Pernambuco, seus secretários, SDS, Polícia Federal, tomar uma posição, porque é exploração total. Exemplo, o camarada passa 20 anos trabalhando numa banca, ele sai e não tem direito a nada. Ele adoece, não tem direito a nada. Quer dizer que isso aí é uma exploração dentro do estado de Pernambuco e precisa ter uma visão diferente. Acredito que o governador do estado, ele vai tomar uma posição junto com os seus secretários, porque a gente vai continuar insistindo. E no governo federal, vereador Osmar Ricardo, tem 9 loterias no governo federal também, e a gente não sabe o destino desse recurso. Qual é o benefício para a sociedade brasileira das 9 loterias que são exploradas em todo o Brasil e ninguém sabe o retorno? Até surgiu no Congresso Nacional um fraude na Loteria Federal. Teve uma questão no Congresso Nacional que foi discutida no Congresso referente a uma questão de um suposto fraude na própria Loteria Federal. Então a gente não pode ficar calado diante de tanta irregularidade. Muito obrigado, senhor presidente. Passaremos agora para o prolongamento do expediente. Senhor presidente, pela ordem, por favor. Eu gostaria de que fosse efetivada a composição da Frente de Acompanhamento das Áreas Conurbadas, a resolução 26 de 2011, 26/11 de 2015, que foi aprovada em novembro do ano passado, que trata do acompanhamento das áreas limítrofes entre Recife e outros municípios. Eu gostaria que Vossa Excelência, por favor, compusesse para que a gente começasse os trabalhos da frente. A solicitação de Vossa Excelência é aceita e, quando a gente terminar o prolongamento do expediente, eu criarei. Senhor presidente, pela ordem, eu gostaria que Vossa Excelência consultasse as lideranças partidárias para que a gente pudesse conceder a dispensa de prazo na apreciação do projeto de lei número 3, 2016, do Poder Executivo. Me dá a liderança. Vai aí. Consulta aí. Os partidos. Acabei de... Senhor presidente, questão de ordem. Vossa Excelência podia dizer qual é esse projeto que o líder está pedindo a dispensa de prazo, por gentileza? Pois não. Hein? É o ajuste do salário dos servidores. Senhor presidente, senhor presidente, o pedido se justifica pela necessidade de a gente implementar ainda esse mês o reajuste que está previsto para poder fechar a folha a tempo de ser pago nesse mês. Lógico que isso aí vai depender da apreciação dos colegas vereadores. Esse é um apelo que a gente faz para a liderança partidária para que a gente possa dar celeridade à apreciação deste projeto. Os senhores vereadores e os senhores líderes de partido é que poderão definir se será concedido ou não, votando. Inicia a votação, velho. Líderes. Bora. Vereador Amaro Cipriano, PSB. Vereador Amaro Cipriano, como é que vota? Tem que tomar nota. Para dispensa de prazo. Bora. Vereador Jurandir Liberal, PT. Quer aparecer? Presidente, eu voto não, até entendendo que teria que ter o espaço para que a gente pudesse negociar e avançar na melhoria desse projeto. Vereador Jurandir vota não. Bora. Vai. Vereador Antônio Luiz Neto, PTB, não.
Vereador Marco Aurélio. Senhor presidente. Bora. Quem é o próximo vereador? Quem é o próximo vereador? Vereador Gilberto Alves. Vereador Gilberto Alves. Senhor presidente, logicamente eu vou encaminhar o voto sim, mas só para dar um esclarecimento a mais para os nossos colegas vereadores. Esse apelo que a gente faz em nome inclusive do conjunto de servidores que serão beneficiados com o pagamento ainda no mês em curso. Muito obrigado. Bora. Vereador Eurico Freire. Vereador Eurico Freire. Vereador Erivaldo da Silva. Vereador André Regis. Vereador André Regis. PSDB. Não, presidente. Bora. Vereador Marcos Menezes, DEM. Vereador Marcos Menezes. Não se encontra. Vereador Almir Fernando, PCdoB. Sim. Bora. Vereadora Vera Lopes, PPS. Vereadora Isabela de Roldão, PDT. Senhor presidente, eu voto não, exatamente por entender que esse projeto precisa ser debatido nesta casa e não atropelado, como costuma fazer o Executivo, que manda sempre em regime de urgência, evitando que o debate aconteça. Bora. Vereador Alfredo Santana, PRB. Bora. Vereadora Michele Collins, PP. Não, senhor presidente. Vereador Romerinho Jatobá, PR. Ausente. Vereador Aderaldo Pinto, PROS. Saiu. Vereador Aerto Luna, PRP. Bora também. Vereador Rogério de Luca, PSL. Não, excelência. Bora. Vereador Marcos de Bia, PSDC. Vereador Marcos de Bria. Excelência, eu não posso votar contra o funcionário. Não. Vereador Wilton Brito. Não tá. Vereador Romildo Gomes, PSD. Vereador Davi Muniz, PEN.
Vereador Luiz Eustáquio, Rede. Eu não voto, não. Hein? Senhor presidente. Deixa que eu proclamo. Deixa que eu anuncio. Senhor presidente, 6 votos sim, 7 votos não. Não foi aprovado a dispensa de prazo. Bora. Para continuar. Ô Paulo, agora eu vou para onde? Prolongamento do expediente. Prolongamento do expediente, senhor presidente. Discussão única do requerimento 757/2016, de autoria da vereadora Marília Arraes, solicitando a transcrição nos anais da Casa o seguinte artigo publicado no Diário de Pernambuco, contraditório: foi legítima a defesa, foi legítima a condução coercitiva do ex-presidente Lula? Senhor presidente, gostaria de encaminhar, de justificar nosso pedido rapidamente e pedir que a bancada de governo, antes de se posicionar contra, analise que é somente uma transcrição aos anais da Casa de um artigo muito lúcido, escrito pelo advogado Ademar Rigueira, que apesar de ser muito ligado ao PSB, se posicionou contra a condução coercitiva ilegal praticada contra o ex-presidente Lula. Muito obrigado. Senhor presidente, eu gostaria de discutir. Vereadora Marília, a senhora quer discutir? Não, senhor presidente, eu apartei o vereador. Vereador André Regis. Vossa Excelência tem 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, inicialmente eu quero cumprimentar todos os servidores da Prefeitura da cidade do Recife que estão nesta tarde aqui. Contem com o meu apoio na luta por melhores condições, não apenas salariais, mas também de trabalho. E aqui eu faço um registro especial aos professores, às professoras, em decorrência do fato de ser professor e de conhecer a realidade da rede municipal de ensino. Senhor presidente, eu faço aqui o registro de que, utilizando os professores como exemplo de profissionais dedicados que trabalham todo dia na diversidade, como vários profissionais aqui, seja de enfermagem, seja de odontologia, seja os profissionais de saúde. Nós temos... Eu pergunto, será que se não diminuíssemos o número de 34 secretarias, não teríamos mais recursos para os servidores? Nós temos 2.500 cargos comissionados. Diminuindo a quantidade de cargos comissionados, não teríamos mais recursos para os servidores? Mas, senhor presidente,
Eu vou discutir o requerimento da vereadora Marília Reis. Inclusive, eu faço aqui uma situação, eu vejo aqui uma situação paradoxal. Os colegas da bancada do PT demonstrando toda a sua capacidade de articulação em defesa dos servidores, mas, paradoxalmente, a situação de dificuldade é criada pelo governo federal do Partido dos Trabalhadores, que fez com que o Brasil decrescesse 4,5% ao ano no ano passado. Nós já estamos em recessão 3 anos. Então, na verdade, estamos vendo aqui também uma certa capacidade de discurso populista. O discurso, aqui o requerimento da vereadora Marília Reis, eu irei votar a favor, porque acredito que, diferentemente do que já fez a bancada do PT no passado, de impedir que fossem transcritos aqui artigos que fossem contrários ao governo, senhor presidente. Aqui tentou-se e conseguiu-se impedir aqui a transcrição do artigo, inclusive, do ex-governador Gustavo Krause, que não teve a transcrição de um artigo que foi encaminhado por mim ou posteriormente pelo Carlos Gueiros. Carlos Gueiros pediu a transcrição e houve a negativa por parte da bancada do PT. Mas o fato aqui envolve a questão nacional. Hoje, senhor presidente, inclusive, nesse exato momento, em Brasília, nós não sabemos quais serão as consequências dessa última gravação do ministro Aloysio Mercadante, que foi pego da mesma forma que Delcídio Amaral, tentando obstruir a justiça para que Delcídio Amaral não fizesse a delação, vereador Antônio Luiz Neto, que acabou sendo homologada pelo Teori Zavascki, que coloca no olho do furacão não apenas o presidente Lula, mas também a própria presidente Dilma Rousseff. Nós vivemos um clima no Brasil de extrema insegurança, em decorrência de um governo que não governa e que causa um dano a todos. Nós aqui estamos lutando pelo aumento salarial dos trabalhadores da cidade do Recife, dos seus servidores. Mas, lamentavelmente, nós estamos nesse exato momento, senhor presidente, com uma situação crítica de milhares de brasileiros que estão perdendo seus empregos e que dificilmente recobrarão por conta de um governo bandido que tomou conta de Brasília. Essa é que é a realidade. E nós precisamos nos insurgir. Ou nós acabamos com a cleptocracia, que é o governo dos bandidos, ou o Brasil não será um país próspero, digno e civilizado, baseado no estudo e no trabalho. Essa que é a realidade. É preciso dar um basta, é preciso que haja um choque de decência. Quando a gente vive em um país em que quem comete o crime prospera, é isso que dá. Uma falta de governo, falta de crescimento, alta inflação. Quem aqui faz feira, e eu faço feira semanalmente, percebe apenas o crescimento dos valores. O que se está tentando aqui dar de aumento não recobrará a perda da inflação dos últimos anos. O trabalhador, o servidor público está cada dia mais pobre. E eu falo isso, eu sou servidor público também. O que eu ganho hoje no meu contra-cheque na Universidade Federal de Pernambuco, como professor que sou, é muito menor do que eu ganhava nos últimos 10 anos. A inflação corrói, ela leva. Agora, o que a vereadora propõe aqui é que a gente transcreva um artigo de autoria de um estimado professor, amigo, competente, criminalista, advogado, e que eu não concordo com a tese. Ele argumenta de que o presidente Lula jamais deveria ter sido conduzido coercitivamente para depor na Polícia Federal, porque não foi intimado anteriormente. Ora, senhor presidente, nós estamos na 24ª fase da Operação Lava Jato. Mais de 170 pessoas
foram levadas coercitivamente e não houve uma única pessoa que levantasse a voz contra. Por que somente com o presidente Lula? No direito penal existe um princípio, senhoras e senhores, que é o princípio da oportunidade. Se houver operação policial e houver fundados requisitos para levar o investigado coercitivamente a prestar esclarecimento a benefício da investigação, que seja feito. Caso contrário, se não for, vai marcar a data. Marcar a data para o quê? Para destruir provas? Marcar a data para procurar coagir testemunhas? Marcar a data para tentar fazer fugir? Não digo que seja o caso do ex-presidente Lula. Na verdade, ele está tentando fugir do Sérgio Moro, querendo ir agora ser ministro de Lula, de Dilma, para fugir e ter o foro privilegiado, escapando da Operação Lava Jato. Então, senhor presidente, o requerimento eu apoio. Apoio porque, como democrata que sou, e acabei de levar vaia de alguns integrantes, discordar é democrático. Aceitar a opinião dos outros é democrático. Não concordo com o que disse o colega, o estimado colega, ex-presidente inclusive da OAB, órgão que eu faço parte, Ademar Higueira. Não concordo, mas voto favorável, porque esta é uma casa plural e nós devemos respeitar as posições contrárias. Isso é política. Agora, política não é banditismo. E nós não devemos aceitar que o ex-presidente da República zombe, como zombou no depoimento que fez. Zombou do Ministério Público, zombou da magistratura, zombou da polícia. Ele não está nem acima da lei, nem da Constituição. Aprovo o requerimento, senhor presidente. Aprovo. E a vereadora, farei diferente do que a bancada do PT fez outro dia, quando não aprovou o requerimento de autoria do vereador Carlos Gueiros para transcrever um artigo do ex-governador Gustavo Krause, que era contrário ao que entendia a bancada do Partido dos Trabalhadores. Eu tenho 29 segundos. Vai escutar? Não. Então, senhor presidente, me sinto satisfeito, votarei favorável e, quanto aos servidores, podem ter certeza. Contem comigo e espero que o prefeito Geraldo Júlio dê um choque de gestão para tratar com dignidade o servidor público, porque o servidor público merece. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Jurandir Liberal. Presidente, senhores vereadores. Primeiro, vereador Henrique Leite, eu queria tirar logo uma dúvida dos companheiros e companheiras. Quando o vereador André Regis apresentou o requerimento num texto do ex-governador Gustavo Krause, nós fomos contra que ele estava pedindo um voto de aplauso para o texto escrito pelo ex-governador. Ele não pediu para transcrever. Se fosse transcrição, não tínhamos nada contra. Agora, a gente aplaudiu um texto que eu discordava e não podia. Então foi essa a diferença. E o vereador Carlos Gueiros, conversei há pouco tempo com ele, que tem uma memória muito boa, ele confirmou exatamente essa nossa posição. Então isso aqui para ficar claro. Segundo ponto, o que a vereadora está pedindo é a transcrição de um artigo assinado por ex-presidente da Ordem dos Advogados, e que é, ademais, inclusive, mais ligado ao PSB do que ao PT, que é contra esse tipo de prisão que foi feito com o presidente Lula. Então, esta é a opinião do ex-presidente da OAB, o advogado Regueira, e que ele acabou de dizer que é favorável à transcrição, ou seja, ele não é contra. Então aí fica esse esclarecimento. Com relação à crítica que ele faz ao PT, ao presidente Lula, aí nós vamos entrar nesse detalhe. Primeiro,
ele fala da declaração de Delcídio com relação a Mercadante. Mercadante já está se explicando. Eu quero saber se ele ouviu também a declaração relativo a Aécio Neves, que recebeu dinheiro de Furnas, etc e tal. Sabe quem era Delcídio? Era do PSDB, e por conta de Zeca do PT, chamou depois Delcídio, quando o governo do PT, para ir PT. Que a maioria do PT, inclusive, não queria nem que ele viesse. O povo lá na terra dele era contra. Mas aquele negócio de tentar juntar todo mundo, aceitou Delcídio. E Delcídio fez uma delação premiada, e que está acusando exatamente uma das figuras, chama-se Aécio Neves. Aécio Neves já foi em 5 delações premiadas. E por que é que Moro não manda prender Aécio Neves? Por que não manda? Por que não manda prisão coercitiva para dar depoimento? Por que não manda? Ou seja, neste país, para ser isento da polícia, tem que se filiar ao PSDB. Essa é a questão. Se não filiar, ele vai ser... Mas Antônio Luiz Neto, eu soube agora que o testa de ferro de Aécio lá, o Pimenta, foi denunciado. Aí já começou. E aí tem gente aqui que prega, que acha que a maior pureza do mundo em determinadas figuras políticas. Eu estou dizendo, vereador Eurico, que a presidenta Dilma vai cascavilhar, vai deixar que a polícia vá a fundo e que vai aparecer muita gente, inclusive os 10 milhões que Sérgio Guerra recebeu aqui, na questão da CPI, e outras figurinhas de Pernambuco que estão no bolsinho de Lava Jato e outros compromissos, que também vai aparecer. Agora, sabe o que está acontecendo? Querem tirar Dilma, querem dar o golpe para parar a Lava Jato e ficar por isso mesmo. Esse é o que está por trás. Mas a Lava Jato vai continuar, Dilma vai continuar, porque não vai ter golpe. Vereador Henrique Leite. Vereador Jurandir Liberal. Eu fiz 30 anos de polícia. 30 anos como policial. Naquele período passado, há 30 anos atrás, não se conduzia coercitivamente alguém que se apresentasse com o advogado para depor. Lula se apresentou 2 vezes, deu o depoimento que quis. E qual foi a do Moro? O Moro, além de estar dentro de uma linha de parcialidade e de condução contra o governo, ele também, ele é fantasioso, ele faz show pirotécnico. Ele devia fazer concorrer com Spielberg. Porque quando o Supremo decidiu denunciar e garantir que Cunha fosse processado, ele, para abafar a ação de Cunha, no outro dia ele fez aquela condução coercitiva. E aí foi um crime de ilegalidade, de desrespeito aos direitos humanos, de tudo que tinha direito. Nós não queremos que ninguém isso aqui não seja investigado, não. Eu acho que tem que ser investigado. Agora, não dá para admitir um bocado de bandido de carteirinha de séculos e séculos passados, como o Cássio Cunha Lima, ladrão conhecido, todo mundo sabe, o Eduardo Cunha, outro ladrão conhecido, está todo mundo vendo, e vários outros. Aécio Neves, todo mundo fala que é cheirador de pó, que guardou pó dentro do helicóptero. Mas esse aí é honesto. E não pode ser investigado. Então, tem que acabar com essa hipocrisia. E fazer como o povo que estava no movimento de São Paulo
que botou para correr esses bandidos. Porque, para acabar com a bandidagem, tem que primeiro ver no Congresso quem está com safadeza e começar a denunciar e botar para fora. E eu acho que os movimentos de rua, eles precisam ter sim, a insatisfação tem que ter. Agora precisa ter coordenação para não ser induzido nem pela Globo, nem pelos safados que estão aí querendo tirar proveito. Vereador, inclusive, eu queria destacar, vereador, que alguns políticos em São Paulo quiseram faturar na mobilização e o resultado foi claro. Aécio Neves, Mendoncinha, essa tropa que estava lá, foi inclusive o Alckmin, que passaram a mão na merenda das crianças e foi para a rua. Aí foi a própria população colocou para fora da manifestação. Eu acredito, inclusive, o povo na rua vai começar a se conscientizar e ver que realmente qual é a direção que nós vamos tomar. Mas concedo a parte ao vereador Osmar. Vereador Jurandir Liberal, o vereador que antecedeu Vossa Excelência na tribuna, ele sabe, ele é do PSDB, e sabe todos os crimes que o partido dele fez no Brasil. Desde a época do governo Fernando Henrique, como do ex-governador Mário Covas, lá a CPI do metrô, que não deixaram investigar, que o PT, várias vezes lá os deputados estaduais, botaram CPI, mas ele tinha maioria e barrou a CPI lá. E ele sabe o que é que eu estou falando. Estou falando do metrô de São Paulo, que agora, depois de 30 anos, foi desgavetado, tiraram da gaveta e estão começando a investigar aqueles envolvidos no metrô de São Paulo. E o que é interessante, vereador Henrique Leite, o ex-governador, o senador Aécio Neves, foi pego na fazenda dele lá, um helicóptero cheio de cocaína. Se fosse um pobre, estava preso. E o camarada está solto aí. Polícia Federal foi lá, prendeu a mercadoria, o helicóptero, tudo mais, e parece que nada aconteceu no flagrante lá na cidade de Minas Gerais. Então, mostra que eles estão envolvidos até o talo. O grande problema da diferença hoje, vereador Jurandir, é porque só querem investigar o PT, criminalizando o Partido dos Trabalhadores. Um partido que deu mais educação ao povo do Brasil, que criou mais universidades e mais escolas, que deu condições do pobre, do negro estudar. Porque no governo Fernando Henrique, a história era privatizar as universidades. E a gente criou universidade no Brasil todo. A diferença é que a gente tem mais projetos sociais. Por isso é o medo deles que o povo vá para a rua. As ONGs, tem um deputado federal da direita, do DEM, que apresenta um projeto de lei, uma PL, para investigar sindicato e ONGs. Olha só, isso é um camarada que não quer ver o debate político da sociedade. Parece que ele não viu a transformação que o governo do PT durante os 12 anos e mais esse mandato da presidente Dilma vem fazendo pelo Brasil. E que eles não deixaram, porque perderam a eleição, tanto a Globo como a oposição tenta destruir esse governo, não votando, trancando a pauta, e está aí o presidente Cunha fazendo o que quer no Congresso Nacional. Esse eles apoiam, Cunha. Ok, obrigado, senhor presidente, senhores vereadores. Eu encerro exatamente dizendo que defendo a transcrição como uma forma sempre que for proposto qualquer medida dessa natureza. Obrigado. Senhor presidente, eu fui. Uma questão de ordem aqui, senhor presidente. Eu tinha dito que não queria discutir porque eu pensava que ia ter a oportunidade de apartear o vereador André Regis, mas como ele usou todo o seu tempo de fala, sem conceder a parte, eu gostaria de discutir meu requerimento. Senhor presidente, eu fui citado diversas vezes pelos vereadores que estiveram na tribuna sobre esse assunto. Eu queria que Vossa Excelência me desse o direito de fala previsto no regimento. Vossa Excelência, embora não tenha sido citado pejorativamente, mas a mesa ouve Vossa Excelência. Presidente, eu acho que
nós estamos esse tempo todinho tratando de um assunto de suma importância para o Brasil e para o processo da Lava Jato. É muito importante a posição desta casa, se vai rejeitar ou se vai transcrever um artigo num jornal de Recife que vai influenciar nesse país. Eu acho que vai ser isso, viu? Eu acho que a situação se resolve com isso que nós vamos decidir hoje aqui. Mas, senhor presidente, eu queria também me referir a uma outra coisa. Esta casa, eu acho que cometeu um erro agora de tarde. Nós temos uma limitação da legislação eleitoral que estabelece um prazo para que a lei de aumento seja sancionada. E nós precisamos ter a votação desta lei até o dia 2 de abril, se não me engano. Posso estar errado, mas são 6 meses antes da eleição, vereador. Então, o que é que acontece? Eu entendo que a dispensa de prazo não prejudica aos servidores. Por quê? A esta casa, infelizmente, não resta nada para a gente fazer em termos de mudar uma mensagem em relativa a aumento. Nós não podemos aumentar, nós não podemos discordar. A única coisa que nós temos feito nesta casa, em benefício dos servidores, é estabelecer audiências nas comissões para chamar os secretários para virem aqui, se esclarecer e dar oportunidade para que os servidores também façam suas colocações. É isso que a gente tem feito. E é isso que precisa ser feito, senhor presidente. Nós precisamos iniciar as reuniões das comissões, trazendo o executivo para dar as suas explicações e aqui intermediar. E isso só pode ser feito quando terminar o prazo de emenda. Então eu queria deixar isso como reflexão, que 10 dias e mais as reuniões de comissões podem ultrapassar o 2 de abril, se não me engano. Agora, eu posso estar enganado porque nós todos somos humanos e temos direito a errar. Muito obrigado. Vereador Carlos Gueiros, a indagação que Vossa Excelência fez, a mesa entende que Vossa Excelência tem razão. Mas aqui eu sou o cumpridor daquilo que é solicitado. Foi solicitado, eu coloquei em votação e a votação foi definida e poderá prejudicar o... Eu não tenho o que discutir. Pela ordem, senhor presidente. Eu continuo aqui, senhor presidente, agora, alertando que eu fui citado, que eu gostaria de usar a palavra. Que solicitou a discussão, vereadora Marília Arraes. Senhor presidente, antes eu havia pedido a palavra porque eu fui citado pelo vereador Jurandir Liberal da tribuna. É verdade. Agora a vereadora já havia pedido para ocupar. Depois eu concedo a Vossa Excelência. Tudo bem, senhor presidente. Boa tarde, senhoras e senhores, vereadoras, vereadores. Foi bom até que eu viesse à tribuna discutir um requerimento tão simples, só que tudo que é de nossa autoria, especialmente meio da vereadora Isabela de Roldão, aqui nessa casa, tem sido de uma dificuldade imensa de se discutir, de se aprovar. Acredito que esse é o preço que se paga por discordar de quem hoje manda no estado de Pernambuco e na cidade do Recife. E as colocações do vereador Carlos Gueiros foram bastante pertinentes para esse momento que a gente vive. Porque se existe essa pressa tão grande em se discutir e aprovar reajustes dos trabalhadores, dos servidores públicos da prefeitura, isso acontece porque aqui o costume é mandar e a Câmara homologar e obedecer. É como se dissesse, faça logo desse jeito e fique com o aumento que a gente quer lhe dar, porque não vai ser diferente não. Vocês não vão conseguir uma migalha a mais. Então fique com a parte que lhe cabe desse latifúndio. Como dizia em Morte e Vida Severina,
Então, é isso que acontece aqui na cidade do Recife, no estado de Pernambuco hoje. Vão ter que discutir antes de 2 de abril, devia ter aceitado mesmo essa dispensa de prazo, porque vai ficar assim mesmo, vocês vão terminar ficando sem nada. Ou vocês aceitam essa migalha que a gente quer dar, sem discutir, sem reclamar, ou fica sem nada. É essa política que o PSB vem praticando aqui na cidade do Recife, no estado de Pernambuco. Aliás, devido a tudo isso, não é de se estranhar que o PSB apoie o golpe. Que o PSB pratique o que no Brasil vem sendo muito praticado e é normal em períodos que antecederam grandes golpes da direita no mundo inteiro, que é a indignação seletiva. Primeiro se tem grandes instrumentos da mídia, da grande mídia, dos grandes meios de comunicação, que induzem as pessoas a se indignarem com A, mas não se indignarem com B. A fazer pensar que a corrupção do PT, a corrupção praticada por membros do PT é uma e a corrupção praticada por membros do PSDB é outra, mais amena. Primeiro se constrói esse ambiente e depois vai se praticando golpes e ilegalidades usando as instituições do poder público. E é sobre isso que o artigo que eu peço para que seja transcrito aos anais dessa casa trata. É um artigo escrito por um advogado que tem posição, inclusive, bastante próxima do PSB. Mas, apesar disso, teve posicionamento bastante lúcido, considerando ilegal a condução coercitiva praticada contra o ex-presidente Lula. Independentemente da posição política, é importante que a gente defenda a legalidade, a isenção das instituições, o que não está acontecendo no Brasil hoje. Hoje a gente está visualizando um cenário de golpe. Um golpe que em 64 foi praticado pelos militares, agora no final do mês vai fazer 52 anos, e hoje está sendo praticado pelo judiciário. E a gente vê pelas atitudes do doutor Sérgio Moro, dos promotores do estado de São Paulo, que fizeram um papel de 2 patetas, fazendo aquele pedido de prisão preventiva do ex-presidente Lula, e diversas outras atitudes que se configuram de fato um golpe à democracia. E eu achei muito bom o que aconteceu em São Paulo, nos protestos, nas manifestações que houve no dia 13. Começou a serpente que estava sendo gestada naquele ovo, a serpente do fascismo, que a gente viu sendo gestada naquele ovo de casca transparente, se voltou para morder os seus cultivadores, que foram Aécio Neves, Alckmin e tantos outros que apoiavam o golpe, que foram hostilizados pela própria multidão que eles procuraram arregimentar. Então isso é uma amostra de que o feitiço pode virar contra o feiticeiro, que não se pode fazer apologia a golpe, que um dia a vítima é o PT, outro dia a vítima pode ser outra corrente política. Um dia é Lula, que é conduzido coercitivamente de forma ilegal, passa 2 horas desaparecido, é conduzido sem a presença do seu advogado. Outro dia pode ser um vereador, pode ser um deputado, pode ser qualquer cidadão que esteja sendo investigado e que, por coincidência, entre aspas, discorde do poder e de quem manda e de quem está tentando praticar o golpe. Então é por isso que eu defendi que a transcrição fosse feita aos anais dessa casa, pela forma isenta com que o advogado Ademar Rigueira se posicionou nesse momento tão delicado da política do Brasil. Mas eu escuto o vereador Anderson Florencio para que a gente possa concluir e dar andamento às discussões importantes que a gente tem para fazer no dia de hoje nessa casa. Vereadora Marília Reis, primeiramente quero dizer a Vossa Excelência que vou votar a favor do requerimento, porque acho que faz parte do momento histórico, o registro é sempre importante. Mas venho aqui contestar com veemência e até me surpreende da capacidade do PT, dos vereadores do PT, dos parlamentares do PT, de defender com essa alma, essa vibração, um governo corrupto, um governo de bandidos, um governo que perdeu o controle da gestão do país,
porque está sujo na lama. O presidente de Vossa Excelência, hoje talvez vire um ministro, para não ser preso, presidente. Isso é uma vergonha para o país. É uma vergonha o Brasil ser submetido a esse tipo de situação. Também, eu chego até espanto, né? Os parlamentares do PT acharem que as movimentações é um movimento fascista. A maior movimentação, o maior protesto, manifestação popular da história do país, maior do que as diretas. De fato, o povo brasileiro não admite mais, o povo brasileiro, ele não aceita ser conivente com os bandidos que estão de frente da gestão federal do nosso país. Eu acho que seria muito mais louvável o PT se refundar, o PT criticar os desmandos que aconteceram, se recriar e se tornar de fato um partido novamente respeitável. Hoje não é. Hoje o PT, ele bota o bandido lá como se fosse o seu estimação. A estimação tem um bandido. O meu presidente vai ser preso, eu tenho que defender. Eu acho, vereador André Regis, que já vai ter cotinha aí para pagar fiança pro Lula, como fizeram com o José Disseu. O PT perdeu a vergonha. O PT não tem mais vergonha na cara, não. Agora o brasileiro não vai aceitar isso. E mostrou no dia 13 de março passado, um dia que entrará para a história do país. E eu tenho certeza absoluta, presidente Vicente André Gomes, que a presidente Dilma, ela não come a pamonha do São João. Ela não vem para Caruaru comemorar o São João, não, que ela não chega até lá. Eu acho que o Brasil ganha bastante com isso. Portanto, fica aqui o meu protesto, fica a minha indignação. E é por isso que a classe política está tão desrespeitada. Porque existem parlamentares que abraçam esses bandidos, esses corruptos, como se fosse gente de bem. Vossa Excelência está assistindo muito Jornal Nacional. Está vendo muita Globo ele. Vossa Excelência está vendo muito no Jornal Nacional. Eu gostaria de ressaltar que existem críticas, sim, que têm que ser feitas ao governo Dilma. Agora, a crítica tem que ser feita pela esquerda. A crítica tem que ser feita à política econômica, que inclusive foi uma das exigências do ex-presidente Lula para entrar no governo. Foi que a política econômica voltasse a priorizar quem tem que ser priorizado no Brasil. Porque eu não sei por que Vossas Excelências ficam tão indignados, vocês do PSDB, com tudo que está acontecendo, com crise, com isso, com aquilo, quando na verdade, se você pegar o programa de governo de Aécio Neves, está quase que na íntegra sendo executado na política econômica pelo governo Dilma, e é essa a crítica que nós temos que fazer. O governo Dilma tem que virar para a esquerda. O governo Dilma tem que fazer mudanças revolucionárias que nunca foram feitas no Brasil. Tem que aproveitar esse momento e contemplar a base social que sustenta. Fazer todas as continuidades que têm que ser feitas e fazer todas as mudanças revolucionárias que precisam ser feitas ainda no Brasil. Mas eu escuto o vereador Osmar Ricardo. Vereadora Marília, eu vou convidar o vereador que fez o aparta, Vossa Excelência aqui, não vou citar o seu nome, para dar uma voltinha de metrô lá em São Paulo, para ele saber do Beabá lá em São Paulo como é que foi, vereador Vicente. Só isso. Porque vocês falar em bandido, pelo amor de Deus, faz isso não, menino, isso dá uma dor no coração danado. Porque bandido foram vocês. Ia se criar uma CPI da reeleição para presidente da República, na época de Fernando Henrique. Diz os comentários que era 500 balas, naquela época. Mas não deixaram a CPI fluir. Gastaram um trogadinho, arquivaram a CPI, vereador. Acho que Vossa Excelência estava lá, né, presidente? Naquela época não. Foi deputado daquela época, não. Não, eu estou perguntando a Vossa Excelência se é verdade. Depois Vossa Excelência pode até me responder. Porque os comentários dos bastidores não foi para Vossa Excelência, sabe disso. Foi para o SDB. Eu quero dizer uma coisa aqui interessante, senhor presidente. Veja só. Veja o cara que é bandido vir falar do outro. Pelo menos no PT, no governo do PT, tudo é investigado. Nada é baixo de tapete. Vossa Excelência sabe disso. Vossa Excelência sabe disso. O governo anterior, os 8 anos do governo Fernando Henrique e os outros governos botaram toda a sujeira embaixo do tapete. Não dava apoio à Polícia Federal, não dava apoio ao Ministério Público, não deu apoio
a nenhuma das situações que pudesse prender o ex-presidente Fernando Henrique, né? Que agora há pouco tinha um caso conjugal, dinheiro fora, né? De outra forma, que não era dinheiro legal do bolso dele, era um cargo comissionado que ela ganhou e tal. Então, veja só, uma pensão vitalícia para um amante. Que é coisa pessoal, a gente não vai entrar nisso, né? Mas a forma do dinheiro é que é diferente. Então eu acho que falar de que é muita cara de pau, meu irmão. O que eu achei ótimo nessa agora, senhor presidente, foi no domingo a gente assistir o que passou o governador Alckmin, né? O senador Aécio Neves e o deputado federal que ninguém conhece lá, né? Mendonça Filho, que ninguém conhece esse lá. Esse Mendonça Filho, todo mundo sabe quem é ele em Pernambuco. Ele pegou dinheiro da Odebrecht, pegou dinheiro de vários, mas parece que o dinheiro é limpo, não é isso, velho? É, vereador? O vereador, eles ganharam dinheiro, Java ganhou dinheiro, Mendonça ganhou dinheiro, Augusto Coutinho, solidariedade, ó. O cara fala em solidariedade, amigo. Para com isso, irmão. O povo sabe já, o povo não é analfabeto mais não, ó. O povo pode estudar durante esses 12 anos no governo do PT, tem universidade, tem escola técnica. Vamos parar com isso, porque não tem nenhum babaca mais no Brasil. Tá certo? Não tem mais nenhum babaca. Vocês acham aqui que esse discursozinho chulé, de falar que os outros é marginal. E vocês foram o quê, rapaz? Vocês podem falar da gente. A gente ainda tem projetos sociais. Vocês fizeram o quê com o dinheiro? Só isso. Vocês fizeram o quê com o dinheiro na época que vocês governaram o país? Incorporo sua parte, vereador Osmar Ricardo. E reitero o que eu falei. É a questão da indignação seletiva. Aqui na imprensa, não sai nada sobre quem é corrupto de verdade aqui em Pernambuco. Eu quero saber quando começar a sair, será que não vai sair da imprensa nacional nada sobre a investigação que está acontecendo na Operação Fair Play, que investiga as obras do superfaturamento da Arena, Pernambuco, em que o prefeito era o presidente do comitê gestor e o governador era o vice-presidente? Será que não vai sair nada na imprensa? Será que as pessoas não vão se indignar também contra isso? Só fica indignado com a corrupção de quem vem do PT. Então é aí que eu peço que Vossa Excelência sejam conscientes, que o povo seja consciente de que isso é de fato um movimento golpista. É um movimento golpista, mas nós temos que usar todas as nossas armas para impedir o golpe. Lula, eu espero que até o final do dia seja anunciado sim, ministro. E que para isso, além de impedir o golpe, que o golpe envolvia prender o ex-presidente Lula e derrubar o governo, que também mude os rumos da política econômica que está acontecendo no Brasil, que o Brasil volte a crescer e que, como ele mesmo disse, que o pobre deixe de ser problema no Brasil, porque o pobre é a solução para a economia, para a manutenção nacional. Mas eu escuto o vereador Henrique Leite. Vereadora Marília Reis, ninguém aqui disse que todo o povo que estava na rua era fascista, em primeiro lugar. Colocamos aqui claramente que tem um povo insatisfeito e querendo, de fato, combater a corrupção como um todo. Mas uma grande parte da elite brasileira não aceita a política do governo Dilma e, com isso, vai se movimentar contrário à Bolsa Família, contrário a Minha Casa Minha Vida, contrário à ProUni, contrário a cotas, contrário a tudo. E esse povo aí, junto com os insatisfeitos, juntos com os reacionários que são Bolsonaro, Malafaia e todo esse povo também de igreja ladrão, que coloca como povo de Cristo, mas Malafaia, tá claro aí que ele rouba a consciência do povo. Mas todo mundo fica calado, porque ele fala demais, todo mundo tem medo dele. Não posso esquecer, a igreja é uma coisa. Alguns líderes fantasiosos que estão nesse movimento, a gente tem que colocar. Eu não estou falando aqui dos religiosos, dos fiéis,
dos pastores decentes, das igrejas decentes. Estou falando aqui de um bandido internacional chamado Malafaia, que estava no protesto querendo se mostrar como líder. Né? Essas pessoas têm que entender que o movimento precisa de uma coordenação. E dessa coordenação, aí sim, uma coordenação dos insatisfeitos e querendo realmente um movimento de verdade, aí sim vai apontar para ir contra a corrupção como um todo. E não apenas seguindo a linha da Rede Globo e de Moro, que está claramente fazendo política dentro do cargo que é de juiz. E isso faz com que também nós tenhamos a forma de reagir, que eu acho que Lula está correto quando vai para o Ministério para fugir da política absurda e arbitrária do Moro. Parabéns. Obrigada, vereador Henrique Leite. Obrigada a todas e a todos. E eu espero que nós possamos pautar as discussões dessa casa de forma mais objetiva, menos persecutória, que é assim que vem sendo executada a política de quem hoje manda no nosso Estado, e que a gente possa também promover, nós que somos representantes do povo e temos que dar exemplo, nós possamos promover uma política sem ódio, com menos acirramento de ânimos, que é isso que a gente tem visto nas ruas, e é nossa grande responsabilidade conter todo esse movimento que vem acontecendo. Então, eu agradeço a Vossas Excelências pela participação no debate e peço que votem a favor da transcrição do artigo nos anais desta casa. André Regis solicitou, porque foi citado pelo vereador que se encontrava na tribuna. Vossa Excelência tem um tempo regimental. Senhor presidente, inicialmente eu pedi o tempo porque, não sei, o vereador Jurandir Liberal parece que não está mais presente. Aliás, está sim. Eu citei aqui, inclusive, o pedido de transcrição do vereador Carlos Gueiros, de um artigo de Gustavo Krause Sobrinho, e que o vereador Jurandir Liberal emendou. É uma coisa, inclusive, inusitada aqui, por não concordar com o conteúdo. Não era nem aí o voto de aplauso, não. Já era o pedido de transcrição que ocorreu. Foram 2 momentos aqui. E estou lembrando o segundo momento, que houve, inclusive, uma discussão acalorada entre o vereador Jurandir Liberal e o vereador Carlos Gueiros. Agora, o que a gente acompanhou aqui foi um espetáculo. Um espetáculo teatral. Um teatro. Teatro da bancada em defesa do indefensável, uma bancada perigosa para a ideia de democracia no Brasil, porque atacar a Justiça Federal, atacar o Ministério Público Federal, atacar a Polícia Federal, como eu ouvi aqui, em defesa de Luiz Inácio Lula da Silva, pelo fato dele ter sido levado coercitivamente para depor como qualquer cidadão brasileiro, que tem muito a explicar, que debocha com a justiça, que ontem, ao ser questionado sobre a propriedade do triplex em Guarujá, senhor presidente, ele disse: esse triplex não me interessa porque é muito pequeno, é um triplex Minha Casa Minha Vida. Ele citou mais de 20 palavrões, Luiz Inácio Lula da Silva disse que aquilo era um espetáculo e era uma sacanagem homérica, depondo para o Ministério Público e para a Polícia Federal. Eu pergunto, isso não é deboche, senhor presidente? A gente tem um ex-presidente que não se comporta dignamente como ex-presidente.
Este homem deveria se comportar dignamente como foi chefe de Estado. Ele se comportou como criminoso. Esse é que é o fato. Não tem como explicar o homem milionário. Como é um homem milionário, não tem como comprar um sítio, um apartamento, que o aluguel que é pago é do primo de Bulay. Agora o acervo do Palácio do Planalto, senhor presidente, misturando coisas pessoais com coisas que não são que são da presidência. Agora, e o mais interessante, e Delcídio Amaral citou Aécio Neves, eu vou dizer aqui o que disse sobre o Tucano o Delcídio Amaral. Ele disse o seguinte, que eu assumi, veja só, Lula falando para Delcídio. Lula diz, eu assumi e o Janene veio pedir pelo Dimas. Depois veio o Aécio e pediu por ele. Agora o PT, que era contra, está a favor. Pelo jeito, ele está roubando muito. Essa é a citação a Aécio Neves, feita por Delcídio Amaral. Se isso for verdade, o que nós estamos aqui é o ex-presidente da República sendo implicado. Esses que estão defendendo e que estão trazendo Aécio Neves, estão, na verdade, chancelando o crime praticado por Luiz Inácio Lula da Silva ao colocar Dimas Toledo para partilhar furnas entre partidos da base aliada. Agora, nós somos da oposição. O que é que a oposição tem para oferecer? Quem tem para oferecer é quem está no governo, que loteou esse governo. Esse governo, agora eu lamento também, senhor presidente, para concluir, 6 milhões de brasileiros, ou 4 milhões, serem chamados de golpistas, serem chamados de fascistas. Isso é um desapreço à democracia. Isso é uma violência. As pessoas que estavam nas ruas, e é uma contradição, porque dizem que são golpistas, são fascistas, e inclusive aí são, porque pedem a saída de Dilma. Na hora que dão uma vaia em Aécio Neves ou em Geraldo Alckmin, aí não são, é o povo. Então, senhor presidente, eu lamento profundamente que a bancada que defende o indefensável tenha feito aqui, senhor presidente, um espetáculo teatral, falando sem nenhuma conexão com a realidade. As pessoas, senhor presidente, estão sofrendo. O Brasil decresceu, senhor presidente, e esse governo quebrou. Este aqui é o fato. Senhor presidente, muito obrigado. Se fosse da oposição, o senhor já tinha cortado o microfone, senhor presidente. Pela ordem. Agora, pela ordem mesmo. O vereador pediu pela ordem, fez uma fala de quase 10 minutos. Mas eu queria primeiro, presidente, para não restar dúvida, eu nunca fui contra transcrição de qualquer texto dessa casa, até porque é regimental. Eu sempre fui contra a politização do texto, como ele fez no texto de Gustavo Krause. E que o vereador Carlos Guedes não foi contra, ele retirou o texto, para a memória dos companheiros, explicar isso aí. Segundo, ele chama de teatral a defesa que a gente faz do nosso maior presidente da história desse país, inclusive todas as análises interna e externa. Eu queria o vereador refletir sobre isso. Ele disse que o presidente age agredindo, age de má fé, várias qualificações. Eu pergunto, o ex-presidente dele, que inclusive eu sou servidor público, ele durante 8 anos massacrou o servidor público federal. Em 8 anos, ele disse que aposentado era um bando de vagabundo. Ele que promoveu todo um desmantelamento dos serviços públicos, inclusive com um processo de privataria, que é o termo adequado na questão do serviço público. E para completar, ele mandou a companheira ficar noutro país, pago por uma empresa que ela mesma declarou
relativo ao filho. Então esse jogo todinho, ele é uma perfeição. O ex-presidente dele é uma pessoa muito digna. Ele, inclusive, tem um amante lá fora, pega uma empresa paralela que fica pagando salário, ele manda 800 mil reais para comprar um apartamento para o filho. Inclusive, isso não sei nem se está declarado. Ninguém pesquisa os apartamentos que tem na Europa, nos Estados Unidos, nos sítios, ninguém fala. É intocável. Ninguém fala. Inclusive, não fui eu que fui fazer esse depoimento. Quem foi dar esse depoimento foi a ex-companheira dele. Inclusive, a irmã não é companheira, amante, e a irmã dela a irmã dela é laranja, ou seja, o amante, laranja, o diabo 4 de Serra. É a companheira de Serra que não aparece no Senado, está lá recebendo um salário alvitanto e que vai para a rua, fora Dilma. Eu diria primeiro fora ela, que não vai no Senado. Portanto, quando a gente diz que determinadas figuras, eu não estou dizendo que 3 milhões são golpistas. Inclusive tem gente ali na maior inocência. Tem gente na inocência ali, que escuta a Rede Globo e está lá de inocente. Agora, os grandes puxadores, que todo mundo conhece, esses puxadores são golpistas natos. Inclusive pedindo a volta da ditadura. Lógico que quando na ditadura eles se locupletavam o tempo todo. E nós fomos para a direta porque nós éramos contra a ditadura, era contra o regime militar. E aí não era nenhum momento. Eu tinha que elogiar o regime militar da mesma forma que não posso elogiar o Ministério Público, nem o Poder Judiciário, quando eles estão errando. E quem disse que ele estava errando foi o ministro do Supremo, não foi Jurandir Liberal, não. Portanto, isso aqui eu estou reforçando. Um ministro do Supremo indicado por Fernando Henrique, não foi indicado por Lula, que disse que o juiz estava errado. Portanto, para essas coisas ficarem claras. Muito obrigado. Solicito ao vereador para compor a primeira secretaria para que eu dê encaminhamento ao resto da ordem do dia. Senhor presidente, eu gostaria... Senhor presidente, eu gostaria... Eu chamei esse bicho, mas se você quiser, para poder ler e fazer tudo. Encerrada a discussão. Votação. Aprovado. Senhor presidente, eu gostaria de pedir verificação de quórum, por favor. Vamos pedir verificação de quórum. Solicito os senhores vereadores para que votem. Para que votem, não dê a presença. Não tendo o número, declaro encerrada a sessão e convocando outra para amanhã, no horário regimental, tendo em vista de haver sessão solene.